para você com essa imagem linda de uma das maiores favelas do nosso país. Você está vendo a favela de Paraisópolis, que de acordo com o censo de 2022, tem 58.527 moradores, mas na prática tenho aqui convidados muito especiais que fazem um trabalho lindo ali na favela de Paraisópolis e sabem que a população ali é muito maior. E hoje é dia de nós falarmos dessas pessoas que todos os dias têm histórias para contar e que transformam a história do nosso país. Para você ter uma ideia, nas favelas são movimentados pelo menos 300 bilhões por ano no nosso país. Nós temos uma infinidade delas em todo o Brasil, são mais de 17 milhões de moradores nas comunidades brasileiras e esta semana foi comemorado o Dia da Favela. E por que nós falamos de comemoração? Porque nós precisamos entender mais do que nunca que não existe diferença entre a favela e o asfalto, pelo contrário, essa união é que tem feito com que profissionais sejam cada vez mais valorizados e que eles também, lá na comunidade, aprendam a se proteger do preconceito que é enorme. Nós vamos falar sobre isso com os nossos convidados de hoje, mas antes quero agradecer aos nossos parceiros, a Sodier Doces, que mandou o bolo para os nossos convidados. Muito obrigada, dona Cleusa, que está sempre conosco. Ao nosso chefe Rodolfo, que em breve vai estar aqui com a gente todos os dias para participar de uma mega competição que nós estamos montando. Lá o Queiroz Rodolfo, você conhece melhor o trabalho do Rodolfo, que é especialista em costela. Então tudo que você está vendo aí é recheado com costela, que é a especialidade dele. Muito obrigada aos nossos parceiros. Depois do intervalo nós vamos voltar conversando com o Daniel, que já está aqui ao meu lado, com a Damires e também com a Olga Tessari. Você vai conhecer um projeto, das centenas de projetos que fazem a diferença lá na comunidade de Paraisópolis. E o Costurando Sonhos é a coisa mais linda. Fique aqui para você conhecer detalhes desse projeto. E o mais importante, você também pode participar, sabia? Não é só para a comunidade, você vai entender já já. Estamos de volta já na nossa conversa animada no intervalo. Obrigada ao Daniel que está aqui com a gente hoje. O Daniel é um dos responsáveis pelo Costurando Sonhos. Você vai entender o que significa esse projeto, que tem transformado a vida deles. É uma idealização da mãe dele. Desde 2017 funciona o Costurando Sonhos. Você vai conhecer um pouco mais do projeto. E Damires está aqui com a gente também, que na verdade, ela é o fruto também desse projeto, que ela começou. Tinha uma outra área de atuação e começou a atuar ali e hoje ela é uma empreendedora. E é muito legal você ver esse crescimento e a Olga está aqui com a gente também. E eu pedi especificamente para que a Olga viesse hoje, porque a CUFA fez um levantamento, que é a Central Única das Favelas, falando um pouquinho do preconceito. E vou te falar uma coisa, você sabe que eu achei tão absurda essa história do preconceito nas favelas, porque nós não estamos falando de uma comunidade pequenininha, nós estamos falando de uma comunidade que existe em mais de 22 estados brasileiros, ou seja, quase em todo o país. São mais de 17 milhões de pessoas que vivem nas favelas, como eu te falei. Essa movimentação financeira gigantesca de mais de 300 milhões, nós temos trabalhadores ali. E esse dado dessa história do preconceito, para você ter uma ideia, existe uma preocupação que eu quero conversar com eles sobre isso, por isso que eu pedi para que a Olga viesse, porque até a roupa, muitos deles, o objetivo das pessoas que vivem na favela, nesse último levantamento que foi feito, até por conta do Dia da Favela, dá conta de que mais de 60% se preocupa sempre em comprar determinados tipos de roupas, porque existe esse preconceito. Você fala que você mora na favela, você está se vestindo muito diferente, você corre o risco de não conseguir emprego. E nós falávamos sobre isso aqui. Então, isso é algo que nós precisamos, depende da gente, que não vive na comunidade, primeiro, entender que é todo mundo igual, que todo mundo precisa de todo mundo e que todo mundo precisa desse espaço. Esse é um trabalho que o G10 Favelas tem feito ao longo da existência, a CUFA também e várias outras entidades ligadas. Um beijo para o Gilson, que nos apresentou o Daniel e também a Damires, mas isso é uma responsabilidade de todos nós. Isso nós precisamos entender. Você não pode ter essa diferenciação, porque essa diferenciação é que afasta as pessoas e que
faz com que as oportunidades diminuam e daí sim surge a criminalidade, as crianças se envolvendo com o tráfico de drogas pela falta de oportunidade, não é pela falta de berço. Todo mundo tem família e todo mundo quer que o seu filho fique bem, não é, Daniel? Eu acho que vocês devem ver muito isso no dia a dia quando vocês resgatam essas mulheres, porque esse projeto tem feito isso, através da costura, através do aprendizado, vocês têm conseguido dar uma vida nova para essas mulheres que são vítimas de violência ou vítimas da própria sociedade, desse preconceito que impede muitas vezes de conseguir um emprego porque mora na favela. Então acho que é uma coisa que para vocês é uma constante, né? Isso que eu estou falando aqui. É, exatamente. Obrigada, viu, Daniel, de você estar aqui com a gente. Obrigado. Estou muito feliz, uma alegria, uma honra ter vocês aqui hoje. Estou feliz mesmo. É, exatamente. O Costurando Sonhos, na verdade, ele nasce, né, com um aumento de... Em 2017 tinha aumentado muitos casos de violência doméstica em Paraisópolis. E, assim, a minha mãe, a Sueli, que idealizou, a gente conversava e falava, meu, o que a gente vai fazer, né? Assim, o que a gente pode fazer? E vocês moram lá? Moravam lá? Ou não? Não morávamos. A gente trabalhou lá em Paraisópolis há muito tempo, conhece o Gilson há muitos anos. Como que sua mãe teve essa ideia? Aconteceu alguma coisa específica ali que, mesmo ela não estando lá, ela teve essa preocupação? Então, ela trabalhava num equipamento do governo que prestava serviço social ali em Paraisópolis. E teve um caso que apareceu uma jovem de 17 anos com um filho no colo de meses que ela apanhou do marido. Ela e o filho no colo. Meu Deus do céu. Que é comum, infelizmente, né? Então, infelizmente é muito comum. E, assim, os abrigos que tem em São Paulo são no centro, que são longe, daí ela tem que deixar o filho no centro, ela vai para outro lugar. Então, a gente pensou, meu, como que a gente consegue ajudar essas pessoas, né? Daí que nasce o Costurando Sonhos, com a capacitação em corte de costura, que é uma capacitação de 2 meses, e você já sai dali costurando, você pode vender suas próprias roupas, daí com o tempo a gente foi absorvendo muitas costureiras, enfim, foi assim que nasceu o Costurando. Nasceu de um caso que depois vocês descobriram que são milhares de casos todos os dias que acontecem sem parar. São milhares de casos, e infelizmente grande parte, né, das nossas alunas tem histórico de violência doméstica. A gente tem outros alunos que não têm esse histórico, mas a maioria, infelizmente, é com um histórico de violência doméstica. Daniel separou algumas imagens para a gente, para vocês terem ideia do que significa esse projeto. São milhares de mulheres que já foram beneficiadas, mas eles já participaram de São Paulo Fashion Week, de vários eventos pelo mundo. Eles viajam levando essas mulheres, essa costura. Então, a gente tem várias imagens aí. Você pode colocar na tela para mim, por favor? Vocês vão ver que coisa mais linda que é esse trabalho, porque cada vez mais... Aí é algum desfile, né, que vocês participaram? Isso. Esse é o filho do Gilson. Ah, é o filho do Gilson? É, a gente fez essa roupa de reaproveitamento de outras roupas. Então são várias imagens aí. Eu queria saber o que é essa loja. A gente fez uma parceria com essa marca que é em Milão. A gente foi na Semana da Moda de Milão apresentar essa parceria com essa marca. Aí a gente na frente da loja. Mas aí quando você fala em parceria, vocês levam objetos para lá, bolsas, as roupas, e eles podem vender lá, é isso? Isso, a gente fez uma collab. Que legal, gente. Então a gente construiu junto um dos produtos que eles venderam lá. Daí nossa, então você está vendo. Quer dizer, vocês atravessaram o oceano já, né? As meninas já estão famosas em outros lugares. É, de Paraisópolis para o mundo. Exatamente, de Paraisópolis para o mundo. Então eles participam dos desfiles, eles participam dos eventos. Você está vendo aí. Aí é um lugar onde elas aprendem. Isso, aí é a nossa sala de capacitação, que é toda feita pelo Senai. Então elas já saem com uma certificação Senai, que é uma certificação de peso também, né? Já saem então, profissionais, realmente, né? Exatamente. E foi aí que você apareceu nessa história, né, Dadá? Porque daí que aconteceu. Ela estava me dizendo que nasceu aqui em São Paulo, depois foi para a Bahia, com 12 anos voltou para cá e está lá desde então. Estou lá na comunidade desde então. Desde então. Sim. E daí você estudou, você fez um outro curso que não tinha nada a ver com costura. Não, eu fiz na área da saúde, né? Fui formada na radiologia, trabalhei um tempo, mas não foi aquilo que eu queria. Eu gosto muito de coisas artesanais, de fazer, né? De ver a pessoa usando, pegando. Então foi quando eu comecei, na pandemia, a costurar máscara, porque tinha muita falta de máscara. Mas você ficou desempregada na pandemia? Fiquei desempregada na pandemia. Ficou desempregada na pandemia. Foi na pandemia. Você não costurava nada? Eu não costurava nada. Tipo assim, a minha mãe tinha a máquina dela e eu via ela costurando, porque eu fui vendo, desde quando eu nasci,
quando eu fui para Bahia, minha mãe costurando. Então, fui pegando toda... A sua mãe era costureira, então? A minha avó. A sua avó? Eu fui criada com meus avós. Mas costureira trabalhava até mesmo hoje. costurando, não, até hoje? Para ela, fazendo roupa pra gente em casa. Só para... Não era profissional? Não. Quer dizer, é profissional, fazer roupa para vocês, mas não para vender? Em casa. Então, ela tem 87 anos, até hoje ela costura. Olha só que legal! Então, eu me incentivo muito nela. Então, a minha inspiração é nela, porque eu falo assim, para poder continuar esse trabalho que ela começou. Então, foi quando eu comecei a ir atrás de cursos para me capacitar. E até cheguei no Senai. No Senai fiz o curso e fui parar no Costurando e estou lá até hoje. Mas daí, vocês têm essa parceria, então, com o Senai? Isso, o Senai ele faz toda a nossa capacitação em corte e costura aqui em São Paulo. Que eles vão lá nessa escola, vamos dizer assim, que vocês montaram dentro da comunidade? Dentro da comunidade. Olga, eu acho importante a gente falar sobre esse projeto. É uma das frentes, na verdade, do G10, que o G10 tem feito vários projetos para todas as áreas. Até mesmo o Daniel estava contando para a gente que dentro do Costurando Sonhos, eles têm feito um espaço também para crianças e tal. Eu sempre considerei o melhor caminho, não só para as mães, mas também para você ter esse exemplo das crianças e para elas terem oportunidade. Porque a gente sabe que grande parte cria os filhos sozinha, de estar trabalhando, estar de olho nas crianças e poder encaminhar essas crianças. Eu sempre acreditei que essa união, que fez o Daniel mesmo, a união do asfalto com a favela, é que pode mudar essa história. Sim. Mas o que eu percebo é que, na teoria, a gente acha isso, mas, na prática, nós não temos feito isso como deveríamos. Porque se tivéssemos feito, se muito mais gente fizesse esse tipo de trabalho, a gente não veria o que a gente tem visto, não só a violência aqui em São Paulo, que a gente sabe que existe, em Heliópolis, em Paraisópolis também, que é uma das maiores, a gente vê muitas vezes na TV o que acontece, e no Rio de Janeiro, que a gente viu há pouco, por essa falta também de empenho, não só das autoridades, mas eu acho da nossa também, de aceitar e receber essas pessoas, você não acha? Exatamente, porque o preconceito está aqui no asfalto. Então é como se o pessoal que morasse na favela de outro mundo não pode se mesclar no meu mundo do asfalto. E na verdade nós todos somos o quê? Seres humanos. No fundo, o que todos nós queremos, ser felizes, todos nós queremos isso. E na prática, se nós pudéssemos ajudar um pouco mais, com certeza hoje essas pessoas que estão na favela teriam residências melhores, teriam um endereço, porque uma das grandes dificuldades dentro da favela é você receber correspondência. Ainda acontece isso? Sim. Então, acontece, mas a gente fez uma solução. Gente, eles conseguem fazer tudo lá. Eu acho o máximo. Eu amo essa época do ano para trazer vocês aqui, porque cada coisa que acontece lá, principalmente em Paraisópolis, por conta mesmo do G10, a ação de vocês lá é muito forte, né? Sim. O que vocês fizeram? Vou até interromper para saber, Sem problema. O que vocês fizeram lá? Então, a gente criou o CEP em Paraisópolis, em parceria com o Google, que a gente tem uma empresa lá que chama Favela Brasil Express, que se você tentava comprar alguma coisa online, nunca ia chegar no seu endereço. Então, por meio dessa empresa, a gente consegue receber todas as mercadorias de todos os marketplaces e a gente entrega na casa dos moradores. Então, quase que um correio particular. Exatamente. Os entregadores são moradores, conhecem as vielas, conhecem os números, então a gente consegue fazer essas entregas. E, em um ano de operação, a gente entregou mais de 1 bilhão em valor de mercadoria. Então, quer dizer que para o mercado que tem esse preconceito, era 1 bilhão que não girava. E agora a gente consegue fazer com que gire por meio da Favela Brasil Express. E mesmo assim o preconceito continua. Mesmo assim o preconceito continua. Gente, é um absurdo, não é? Porque você vê, os números comprovam. Existe toda uma linha de financiamento, de crédito, que justo uma vez comentou comigo, os bancos. Quer dizer, existe toda essa movimentação financeira. Estamos falando especificamente de Paraisópolis, porque a Dai e o Daniel são de lá, mas isso tem acontecido através do G10. Esse trabalho de expansão tem acontecido em grandes favelas, em outras favelas também, porque ainda existem favelas maiores. Nós estamos falando das duas de São Paulo, mas nós temos favelas grandes também no Rio de Janeiro, também no Nordeste do país, que acho que, se não me engano, a maior é a do Nordeste, hoje, acho que de Pernambuco, não é? De Recife? Eu acho que a maior hoje é de Brasília. Brasília? É. Então, você tem favelas ainda maiores, com muitos mais milhares de pessoas e toda essa estrutura. Daí, voltando, Olga, depois da explicação da história do correio. Que não é correio. Como é que chama?
Favela Brasil Express. Favela Brasil Express. Guarde você que fica aí pensando, mas como é que eu vou fazer? Não vou vender? Vende, porque chega. Então, Olga, são caminhos que se encontram lá dentro, mas justamente também a gente volta na mesma coisa. Pela falta de união, né? Porque se houvesse essa preocupação, teria um mecanismo de registro de todas essas vielas que teria que ter, como tem o registro das ruas, na verdade, sim, né? Sim. Então não existe o interesse e o empenho também das autoridades para que isso aconteça. Exato. Essa é a realidade. Você tem o mapa da cidade inteira com as ruas todas, ali também é rua. Não tem quase mais viela. A maioria é tudo rua mesmo, que passa carro, não é? Tem bastante rua. Tem bastante viela ainda, mas tem bastante ruas. E entra todo no mesmo pacote. Sim. Você acha que existe uma maneira da gente reverter essa história e diminuir esse preconceito? Sim. Você acredita nisso? Antes de falar do preconceito, é muito interessante, né, como eles são solidários entre eles. Todos lá se ajudam, todos estão sempre prontos para ajudar o próximo. Então, onde mora fulano, leva, traz, empresta isso. E isso não acontece no asfalto. No asfalto é cada um olhando para o seu próprio umbigo. Então, veja, o que nós precisaríamos hoje para acabar com o preconceito é nós nos solidarizarmos para ajudar, para que essas pessoas saiam dessa situação e venham todos nós possamos conviver juntos da mesma maneira. Porque na prática, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, de repente você tem uma empregada na sua casa que trabalha a semana inteira, que mora lá na favela, você não sabe nada da vida dela, você não conhece nada da vida dela, você não tem nem ideia. E você acha que você ainda está fazendo um favor para essa pessoa. E na verdade não é. Então o preconceito, agora voltando à questão do preconceito, o preconceito existe nos adultos que passam isso para as crianças, porque as crianças não têm preconceito. As crianças convivem muito bem entre elas não querem nem saber se é rico, se é pobre, se mora no Morumbi, se mora no Paraisópolis. Mas os adultos acabam criando esse preconceito e essa questão de classes, que eu acho uma coisa muito absurda, porque na verdade nós todos somos interdependentes. Assim como essa senhora que a gente estava conversando precisa de uma empregada porque ela já está velhinha e não pode cuidar da casa, né? Nós todos dependemos uns dos outros. E não importa onde você mora, você quer trabalhar, você quer fazer a sua parte, vamos receber essa pessoa. E o preconceito, ele existe talvez até por conta da imprensa, né, que coloca que lá dentro tem bandido, tem bandido, tem bandido, tem bandido. Ou você acaba generalizando e acreditando que todo mundo que mora lá é bandido, é uma mentira. Aliás, a grande maioria que mora lá é de pessoas trabalhadoras, é de pessoas do bem. Só que elas estão atrás desses traficantes e bandidos todos, né, que tomam conta de tudo. E muitas vezes elas acabam se tornando reféns deles também, desses bandidos. Ô Daniel, essa estrutura, você tem viajado o mundo através do G10 também, porque o Daniel também, além de estar à frente do Costurando Sonhos, ele também está à frente de vários projetos no G10. Esse preconceito que a gente está falando, você acha que é uma coisa mundial ou aqui é mais latente? Eu acho que é algo mundial, mas aqui é muito latente também. E eu vejo assim, quem vem de fora do Brasil para cá, tem isso, por exemplo, tem gente que eu conheci que fala, não, no Rio de Janeiro eu não vou. Eu falo, não, tem que ir, o Rio de Janeiro é uma cidade mais maravilhosa que tem no Brasil. Já está entre as maravilhas do mundo, inclusive, né? Então, e esse preconceito, infelizmente, faz com que essas pessoas tenham essa visão, que é uma visão errada da comunidade, né? Que é o que vocês falaram, 99% das pessoas ali são de bem, 1% que não é igual em todos os bairros. Exato. Tem sempre 1% que... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu acredito que também é muito difícil, por exemplo, Damares me falava que existe uma loja do projeto dentro de um shopping. Isso. E eu acho que isso foi uma necessidade até para vocês conseguirem levar esse trabalho e expandir de forma que o asfalto entenda aquilo que está sendo feito ali. Mas é um dos melhores caminhos, você considera? Ou você acha que também, quando você faz isso, ainda tem as pessoas que não consideram aquela melhor maneira de fazê-lo? Eu acho que tem pessoas que não consideram. O que eu tento sempre fazer e provocar vem aqui, vem conhecer o projeto, vem ver como é o nosso dia a dia,
para que as pessoas percam, até porque quando chega lá no nosso pavilhão, a pessoa fala, uau, como é possível ter uma estrutura dessa aqui numa comunidade? Então, é o que eu sempre falo, entre em contato com a gente, vem visitar, que com certeza os preconceitos vão ser... Ô Daniel, e quem é que ajuda nesses projetos? Existem empresas que ainda investem? Então, a gente tem bastante apoio da iniciativa privada, não muito da pública, mas num mais da privada mesmo, né? De doação, de venda de produtos. Então, pelo Costurando Sonhos, hoje a gente vende para muitas empresas grandes, que para a empresa é muito legal. Ela já faz o uniforme, por exemplo. Por que ela não faz o uniforme lá do Costurando Sonhos, que é de Paraisópolis, onde a gente capacita? O dinheiro que ela gasta no uniforme vai ser o mesmo, mas ela vai contar uma história muito mais bonita do que comprar, importar, e a gente nem sabe de onde veio esse uniforme, por exemplo. Então, uma coisa legal é que, na verdade, por isso que você falou que vocês são, vamos dizer assim, contratadas pelo projeto também. Isso. Ali vocês aprendem e depois vocês ficam ali já para trabalhar. Para trabalhar. Então você tem uma carga horária ali, você trabalha o dia inteiro, todos os dias. Você tem vou mostrar a grife, mas independente da sua grife, você tem um trabalho. Tem. Então, muitas das mulheres que estão ali, que começam a fazer o curso, têm essa possibilidade, Damares, é isso? Tem. Então, ali a gente entra, né, para fazer o estágio, igual eu comentei com você, que eu fiz o curso, e depois fui contratada pelo Costurando. Então, a gente tem carga horária, a gente tem o horário certo, e muitas trabalham em casa também. Então, a gente cumpre um horário, né, lá. Quer dizer, se você tem a máquina na tua casa, você pode trabalhar na tua casa. Eu trabalho em casa também. E daí, que tipo de roupa que vocês estão fazendo? Agora você está fazendo o quê? Lá no Costurando, lá a gente está fazendo colete para a empresa. Então a gente faz colete, estamos fazendo também as necessaires, então a gente acaba fazendo um pouco de cada coisa. E você tinha falado para mim que algumas vezes o fato de morar na favela te impediu de encontrar um trabalho como você, até na tua área. Sim. Porque você é técnica em radiologia, certo? Técnica em radiologia. Mas assim, as pessoas falam descaradamente? Você vê não precisa falar, mas só da pessoa, do jeito que ela te olha. Você já a gente que mora na comunidade, você já conhece? A gente já sabe, a gente já conhece. Quando a pessoa gostou, quando a pessoa não gostou, e da favela, pelo semblante da pessoa. Então você já sabe, então não sei. Só você faz, eu não vou ser contratada porque ela viu que eu sou da comunidade. Você já percebe? Você já sabe, então é dito e feito. Mas daí você arrumou a tática de jogar que você mora no Morumbi. Sim, aí a gente coloca lá, eu moro no Morumbi. Ou Vila Andrade, porque tipo, eu moro no Paraisópolis, mas tipo, o meu CEP, ele é Vila Andrade, ele não é Paraisópolis. Só que eu moro dentro do Paraisópolis. Você vai pelo CEP e pronto. Pelo CEP, pronto. Se a pessoa não conhece, tudo bem, sim, vida que segue. Sim, porque se você falar que mora na comunidade mesmo, tem esse preconceito de não ser contratada. Isso é o fim do mundo, hein, Daniel? Isso é o fim do mundo. Tem cabimento uma coisa dessa, gente? Por que você tem que ser julgado? E essa história tem muito a ver do que eu falei para você no começo do programa, desse levantamento que o Data Favela fez, falando da questão das compras. Essa preocupação dos moradores da favela em comprar as roupas, entre aspas, na moda. Eu tenho muito receio desse negócio de roupa de moda, porque eu acho que hoje é tudo tão eclético, você pode usar o que você quer, mas uma preocupação. E eu fiquei pensando assim, quando eu vi, porque eu não tinha visto o comentário do Ataíde no final, que eu já conversei com eles antes sobre isso. Que eu tô vendo lá os dados, tem vários dados lá, do que você quer comprar e tal, e daí tem lá, eu vou até falar para você já a porcentagem. E a maior parte pensa nas roupas. Eu falei, mas por que eles estão falando tanto da roupa quando você fala em algum sonho comprar alguma coisa? E depois existe esse comentário de um dos líderes da CUFA, do Ataíde, falando que a roupa é uma maneira de você tentar se identificar mais com o asfalto, para ver se o preconceito diminui. Eu jamais pensaria numa coisa dessa, que isso pudesse acontecer, que você vai julgar a pessoa pela roupa que ela está vestindo, daí tem uma preferência lá de uma determinada marca de tênis e tal. Vocês já percebem isso lá também, essa preocupação no projeto? Que vocês lidam com gente o dia inteiro, né? Com várias idades também, porque quando você lida com uma mãe, você lida também com os filhos. Vocês percebem isso, Daniel, essa preocupação? Então, a gente percebe e, assim, todo problema que a gente encontra, a gente tenta colocar uma solução. Então, a gente tem lá a Loja dos Sonhos, que é uma loja que tem um preço muito mais acessível, que são de grandes marcas. Então, do Grupo Soma, que é do Grupo Arezzo, Schutz, que são marcas caras, e a gente consegue vender para tipo um outlet. Tipo um outlet, mas de peças novas. Não, mas outlet por causa do preço, né? Do preço, sim. Tá.
E a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais acesso a essas roupas de marca. Mas daí vocês conseguem isso como? É tipo uma parceria? Vocês conversam com essas empresas e pedem para as empresas venderem lá num preço mais acessível? Não, eles doam as roupas para a gente e a gente consegue fazer essa venda e o valor da venda a gente transforma em capacitação. Ah, que lindo isso, gente. Quer dizer, de uma certa forma eles estão ajudando também, né? Sim. Olha, daí eu estava falando para você, só para você ter uma ideia, 62% dos entrevistados, eles já se sentiram excluídos, pessoas que moram na favela, tá? Se sentiram excluídos, não especificamente só em Paraisópolis, essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro. Se sentiram excluídos por não conseguir comprar uma roupa de determinada marca. Quer dizer, é algo que vocês vão tentando, pelo menos, fazer com que isso também diminua. Exatamente. Até, por exemplo, nessa questão do emprego, a gente tem que fazer esse trabalho a gente dá curso de capacitação, mas a gente tem que ajudar a pessoa que vai fazer essa entrevista a ter autoestima. Então, se a gente tem uma roupa, a gente empresta para ela ir para a entrevista mais preparada, porque é tanto preconceito que a pessoa chega na entrevista já com esse peso de onde eu moro, o que eu visto, como eu falo. Então, é bem difícil. A gente tenta trabalhar isso para que vença e essa pessoa tenha uma oportunidade no mercado de trabalho. E daí eu não sei se é mais absurdo você ter que preparar para isso ou se é mais absurdo a pessoa te perguntar onde você mora, né? Porque isso é uma coisa que é igual quando começaram o negócio da foto, lembra que tiraram essa história de você mandar o currículo com foto para você não contratar as pessoas pela aparência. Até porque você não sabe, beleza é uma coisa que está no olho de quem admira. Sim. Então, é um absurdo você julgar a pessoa, na verdade, isso é uma maneira de saber se a pessoa era preta ou branca, né? Sim. As pessoas falavam de beleza, mas não é. É para saber se é preto ou branco. Isso é uma realidade. E daí você coloca o seu endereço, para que a pessoa quer saber onde você mora? Se você tem direito a vale transporte, alguma coisa, se ela vai gastar muito vale transporte ou não, não é um problema seu. Então você já vê daí que existe meio que uma pré-seleção implícita. Sim. Quando você coloca esses dados e você vê que está tudo certo ali, no último dado, vê onde você mora, tira você dessa vaga, né? Sim, exatamente. Vocês vão tentando fechar todas as brechas, né, Daniel? A gente fala que a gente parou de procurar culpados e agora a gente está tentando solucionar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente vê que as pessoas enfrentam, da forma como a gente consegue. Se a gente for enumerar, o que você acha que é o maior problema hoje? Preconceito, com preconceito certeza, ainda. O preconceito. Porque o preconceito ele faz com que os outros problemas se agravem. Então, como existe esse preconceito, as empresas não querem ter uma loja em Paraisópolis, o Estado não quer ir lá consertar a rua, a polícia fala que não pode... Assim, então, tudo se piora por conta do preconceito, né? Porque você tem filhos, né? 17 anos. Tem uma filha de 17 anos. 17. Daí você tem uma outra preocupação, sim, que é também o envolvimento com qualquer coisa errada que pode ser, que você não precisa morar na favela para se envolver. Sim. Né? Sim. A gente vai falar sobre isso especificamente da favela, porque estamos falando do tema. Sim. Mas a gente sabe que não existe esse negócio de só na favela que tem droga e só na favela que tem violência. É uma mentira. É mentira. Mas você deve ter essa preocupação também com a tua filha, né? Sim, não tem como não ter, por isso que né, Damares? A gente se conversa muito, desde quando dela novinha mesmo, dos seus 12 anos, que eu comecei a conversar com ela e mostrar a realidade para ela do mundo lá fora. Então, dentro de casa, eu falava, você quer sair? Porque, igual eu falo, eu nunca proibi a minha filha de fazer nada. Por mais, eu sempre mostrei para ela a realidade das coisas. Você vai para a rua, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, tudo vai depender de você. Se você for usar isso, você pode viciar nisso. Então, eu sempre fui mostrando para ela outros caminhos. Então, colocando ela em cursos, levando ela comigo por alguns projetos que eu ia, por alguns cursos que eu participava. Então, eu sempre fui tirando ela dessa parte de querer descobrir algo diferente lá fora. Você tem marido? Você é casada? Eu sou casada. Tenho que já facilita, também, né? Facilita também. Porque daí você tem essa que também é uma característica que nós falamos, né, Daniel? Das mulheres criando filhos sozinhas. A gente sabe que nas comunidades tem um número muito grande, né? Sim, que vocês percebem isso também no dia a dia, né? Que daí você tem um outro direcionamento também, uma outra preocupação maior ainda, porque você faz os dois papéis, né? Porque amigas eu acho que é mais difícil, porque né? uma mãe que é solo, que não tem pai, né? Então, tipo assim, ela tem a preocupação de sustentar a casa, de trabalhar, de deixar a criança na creche. Então, às vezes, muitas mães não conseguem dar conta disso tudo, né?
Então, às vezes, tipo, ela tenta levar, não é que tipo assim, da comunidade, o filho vai para o mundo, vai fazer. Não, as mães tentam levar, lógico. Tirar. Mas, às vezes, devido à correria do dia a dia, às vezes, porque tem que fazer uma coisa, porque se ela não trabalhar, não coloca comida dentro de casa, aí acaba... Né? Fica mais solto por uma questão de não ter onde deixar. Por isso que vocês estão pensando nisso também agora, lá no Costurando, que você estava me falando? Vocês estão tentando arrumar alguns espaços para que essas crianças fiquem? Como que está sendo essa etapa que você está fazendo agora? Exatamente. A gente fez um projeto que chama Favelas do Brincar, pelo Instituto, que é de criar espaço para as crianças, que as crianças possam ter de segurança. Então, na frente do nosso pavilhão lá em Paraisópolis, a calçada, a gente fez uma intervenção artística, que é um espaço de segurança para as crianças. Porque se você não começa desde a base, né, da criança... Exatamente. E daí o adulto do futuro, então a gente entende essa preocupação, a gente sonha em ter um segundo turno para que as mães possam deixar as crianças também com a gente, porque a maioria das creches a criança não fica na carga horária de trabalho e ainda tem o deslocamento da pessoa que trabalha, então a gente sonha em ter esse segundo turno também ali. Mas aí o segundo turno teria o quê? Uma carga horária menor para essas mães? Não, o segundo turno para que os filhos consigam ficar com a gente. Daí tem que ter um outro espaço. Outro espaço, exatamente. Porque acontece, igual o Dani falando, o que acontece, tem muitas mães que faltam no trabalho devido a isso. Por quê? Porque às vezes a criança está doente, mas a escola não fica com a criança doente. E ela também não tem com quem deixar a criança. A gente tinha separado, desculpa te interromper, é esse espaço, né? Tá aqui, dá para você ver também, Daniel. Isso, esse espaço aí a gente fez lá no Complexo do Alemão. Esse espaço aí... Esse é no Rio? No Rio de Janeiro. Você sonha em fazer isso aqui em São Paulo, é isso? Não, a gente fez também em São Paulo, que o sonho é no contraturno, né? De ter uma estrutura para que essas mães possam deixar as crianças com a gente depois da creche, que normalmente é 4 ou 6 horas. Daí a gente pega e fica com essas crianças. Eu entendi. Então, na verdade, o espaço vocês já estão construindo, que é um espaço semelhante a esse. Isso, exatamente. Mas o que precisa é de gente também para cuidar dessas crianças, é isso? Precisa de gente, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para alimentar essas crianças. Precisa de tudo. Precisa de tudo. Precisa de tudo para conseguir manter todo mundo olhar. Agora eu entendi. O espaço não falta, então. O que falta E ficou lindo ali, né? Ficou muito legal. Aí a gente pintou, fez essas brincadeiras que... para as crianças poderem brincar num espaço de segurança, um espaço monitorado. E esse espaço em si é no meio do Complexo do Alemão. Que foi onde aconteceu a semana passada a invasão e tudo que nós vimos. Quer dizer, tem vários projetos em todos os lugares, né? Sim. Acontecendo e possibilitando as pessoas de terem uma vida diferente, né? Ô, Daniel, tudo bem que você... Vamos voltar um pouco no tempo. Tudo bem que sua mãe, você quis dar uma força para sua mãe e tal, acabou ficando. Mas o que você fazia antes? Tinha alguma coisa a ver com essa área social? Não, eu era designer gráfico, trabalhava com e-commerce, trabalhava no Morumbi. E você mora lá perto? Você mora perto de Paraisópolis, pelo menos, ou não? Nada, uma caminhada ainda. Então você nunca viveu na favela de Paraisópolis, você não conhecia aquele lugar específico, assim, a fundo. Você trabalhava com outra coisa e achava legal sua mãe se dedicar ajudar aquelas mulheres. Conhecia o Gilson, conhecia um pouco o trabalho deles, mas eu falei, eu não quero trabalhar nessa área social, não. Quero ficar aqui no meu mundo corporativo. Quietinho aqui na minha sala. Na minha sala. E daí... Daí, como você ficou em casa também na pandemia, vou ficar lá com a minha mãe. Vou ajudar minha mãe. Mas o que te pegou? Porque são coisas completamente diferentes. E são problemas sérios, porque você tinha ali, você desenhava, fazia o que tinha que fazer e pronto. Hoje não. Hoje, quanto mais você faz, mais você descobre o que tem para fazer. Porque a verdade é essa, o trabalho social é isso. Sim. Quanto mais você faz, você sabe que se você fizer mais pessoas vão ser atendidas. Então, é um trabalho para sempre. E o que te aconteceu que virou essa chave a ponto de você falar, não, eu vou largar tudo e vou fazer isso aqui? Então, quando você começa a viver aquilo, você vê que o seu trabalho, de fato, muda a vida das pessoas, isso mexe com você de uma forma, assim, que eu não sei explicar. É algo que eu não me vejo mais hoje não trabalhando nessa área social, não ajudando as pessoas, assim, é muito gratificante. Então, isso hoje é o que me move. É que isso que seria bom que a gente começasse a absorver, né? Eu sempre falo isso aqui no programa, ontem mesmo, a gente trouxe uma menina que canta e que nunca tinha se apresentado, e eu sempre falo
para quem está em casa, que a gente sempre procura dar oportunidade para as pessoas que a gente sabe que não terão oportunidade. Porque depois que as pessoas, eu até brinquei com ela, depois que está famoso, todo mundo quer você. Depois que as coisas dão certo, todo mundo quer mostrar que é seu pai da criança, né? Mas enquanto as coisas estão sendo, né, você está gestando aquilo, o teu sonho, você não tem pessoas que te ajudam. Então, eu sempre falo isso aqui, que a minha ideia como profissional é fazer isso, é mostrar que as pessoas que têm talento, muitas vezes, na maior parte das vezes, não têm oportunidade. Acontece isso muito na favela, né, Olga? Eu acho que isso é algo que dentro da profissão de cada um é possível fazer. Você não precisa dedicar 100% para ajudar um trabalho como esse, né? Claro. Essa que é a verdade. Não. Se todo mundo fizesse um pouco, ou com o dinheiro, ou com o seu próprio tempo, e eu acho que nesse caso mais com o dinheiro do que com o tempo, porque você tem toda uma estrutura que tem pessoas que estão dispostas a ficar ali, né? E essa, eu não consigo entender muito bem, Olga, por que nós não conseguimos emplacar essas coisas de uma maneira mais efetiva com a comunidade. Não estou nem falando de governo, nada disso, mas nós mesmos, eu não consigo entender por que a gente não entende que é muito mais fácil mudar as coisas, se nós fizermos isso, do que qualquer outro tipo de trabalho que se faça efetivo com armas, sabe, com violência, com o que quer que seja, que não seja esse caminho, menina. Eu não consigo entender isso. Mas é como o Daniel falou, o problema está no preconceito. Existe a gente volta a estaca zero. A gente volta a estaca zero. É o preconceito que faz o pessoal do asfalto se distanciar do pessoal que está na favela. Quando, na verdade, como eu disse agora há pouco, nós todos somos seres humanos. Então, o que a gente pode fazer? Se cada um fizesse um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho de dinheiro até. Até um pouquinho de dinheiro, né? Um pouquinho de dinheiro. Cada um dos... Quantos cidadãos nós temos na cidade de São Paulo? Eu não tenho ideia de quantos moradores nós temos aqui. Enfim, mas seria uma grande quantidade de dinheiro, né? Se cada um desse R$10, R$20, R$50, quanto seria no final? Então, são pequenas ajudas que colaboram muito para que esses projetos se ampliem cada vez mais. Porque, na verdade, o que as pessoas da favela querem? Elas querem conviver com todo mundo, seja na favela, fora da favela, poder circular, poder ser bem recebidas em qualquer lugar, porque não são todos os lugares que elas são bem recebidas. Então, elas querem realmente ter uma vida como qualquer pessoa. E o preconceito vem criando barreiras ao longo do tempo para que eles não adentrem na sociedade daqui do asfalto. E é ridículo isso, né? E isso também esbarra muito no preconceito, não só social, de classe social, de dinheiro, mas também no preconceito da pele, né? Porque eu acredito que boa parte das pessoas que moram na comunidade tem uma ascendência negra. Então, o preconceito contra... O preconceito... A cor também. Sim, ela impacta muito ainda, né? E muita gente não fala abertamente, mas é exatamente como você falou. As pessoas olham, veem a sua cor de pele e já se afastam. Quando, na verdade, é um ser humano. Qual é o problema? O que tem... Eu acho tão interessante, né? Porque as pessoas brancas, né? Eu sou de uma família branca e eu lembro da minha avó. A minha avó dizia assim para mim, quando era verão, eu ia para a piscina e eu voltava queimada de sol. Ela olhava para mim e falava assim, você não é minha neta tem pele branca, você não tem pele branca. E eu não sei até hoje de onde ela tirou esse preconceito. Ela não queria que eu conversasse com meninas de pele escura. E eu tentava entender ela e ela nunca conseguiu me explicar. Então isso é uma coisa que vem há muito tempo. Já não seríamos amigas da Olga, eu e você, Damares. Não. Porque para ela já estamos todas... Para mim não, né? Não. Pela sua avó já não seríamos suas amigas de jeito nenhum. Não, e minha avó, ela tratava mal as minhas amigas quando elas iam me chamar. Muitas vezes ela falava que eu nem estava em casa. Mentira. Mas também, Daniel, você que convive mais com as pessoas, você não acha que lá dentro também existe preconceito interno também? Quando você começa a fazer muita coisa, por exemplo, Damares, eu estava aqui pensando... Damares, ela está trabalhando no projeto, mas ela já tem a grife dela. Então, ela já tem ali o lugar dela. Daqui a pouco, ela vai crescendo, ela vai ter, além da loja lá do projeto, você vai ter a sua própria loja. Isso é o natural.
do crescimento de quem está trabalhando e está se esforçando para fazê-lo. Mas daí não começa o povo de lá de dentro mesmo, já não começa, não, tá vendo? Ela já faz as coisas, já quer sair, já quer ir para o asfalto, já quer ficar aqui no projeto para quê? Você não acha que isso acontece também? Começa a emperrar lá dentro também? Eu acho que acontece, mas eu acho que é mais de fora menos. Menos? Tá. Mais de fora mesmo. Você também acha que acontece menos? Sim. Menos, mas é mais de povo de fora mesmo. E o nosso sonho é isso, né? A Damares trabalha com a gente, dela tá com a marca, tá fazendo a grife, a gente quer que ela tenha uma loja física, assim, e cresça. A gente não quer que a Damares trabalhe com a gente para sempre. A gente quer que a Damares abra a empresa dela e toque seu negócio. E comece a ajudar. E dê mais oportunidade para outras pessoas. Olha, a Damares trouxe para mim, eu achei tão lindo, que desde a sacolinha ela pensou em todos os detalhes. E daí ela tem uma marca de biquínis. Eu vou te mostrar aqui o que ela trouxe para mim, que eu achei maravilhoso. E o acabamento, todo lindo, sabe? Os detalhes todos, eu achei tão bonito. E é legal, porque você vê na sua casa aquilo que você pode ter no teu dia a dia, que você fala assim, pô, olha que lindo. Até o detalhe aqui do coração, eu achei tão lindo. Olha que coisa mais linda, gente. Que trabalho impecável, né? Por que você escolheu roupa beachwear? Por causa que a minha filha veio do estado da minha filha. Ela me pediu um biquíni para ir numa festa de piscina. E eu, mãe, faz um biquíni. Eu tinha um tecido em casa. Como eu costurava, eu sei costurar tudo. Então, eu costurava de tudo um pouco. E ela falou, mãe, vou ter uma festa na piscina e eu não tenho um biquíni. E eu falei, pronto, e agora? Aí ela falou, faz com esse tecido que tá aí. Aí eu fiz, todo mal acabado, porque também eu não sabia. Aí ela foi pra festa. Quando chegou lá, as amigas dela amou. Meu Deus do céu. Aí ela falou assim, mãe, mesmo que não tá bonito, mas as meninas amou. Eu falei, que bom. Aí... Não tá bonito pra senhora. Então. Que já sabe costurar e é perfeccionista. Pra gente tá ótimo. Aí as meninas gostou, as amigas dela pediu. Aí foi quando eu também, com a ajuda do Costurando o Sonho, tinha uns tecidos lá que também já engatou no meio, porque os tecidos eram de moda praia. E aí eu falei, pronto, eu vou escolher um nicho. Vai ser moda praia. Foi quando eu comecei a fazer os biquínis. Que legal. E daí agora você expõe lá na loja também, no shopping. No shopping Jardim Sul. E vende online. Eu comecei a expor, vender mesmo a partir de março desse ano, que quando teve a oportunidade dessa loja de empreendedoras de Paraisópolis. Aí eu vi o comentário, perguntei para a responsável como participar. Aí ela falou, você faz o quê? Eu falei, eu faço biquíni, mas eu fui morrendo de medo. Levei 5 peças para a loja. Morrendo de medo. Achando que ninguém ia comprar seu biquíni. Ninguém ia comprar. Oh, meu Deus, até parece. Foi Daniel, quantas pessoas a gente tem ali envolvidas diretamente no projeto hoje? Hoje são 13 pessoas fixas e 16 com prestadores de serviços, agência. Mas daí, essas 13 não entram as costureiras? Não, com as costureiras que a gente tem de equipe fixa, que tem salário todo mês, vale alimentação, transporte. Tudo certinho. Tudo certinho, férias, 13º. E daí vocês fazem o curso, o ano inteiro tem curso? O ano inteiro tem curso. São de 2 em 2 meses tem um curso novo. Exatamente. São 2 meses, né? Turmas de manhã e turmas à tarde. A gente já formou mais de 1.600 pessoas. Então, cada curso vocês abrigam quantas pessoas? Hoje, 16 pessoas. Nossa. Turma de manhã e turma de tarde. Então, a cada 2 meses, a gente forma 32. Nossa, gente. Já entrar no nosso site, se inscrever, fiquem à vontade. Isso que eu ia falar. Daí você vai, entra no site, se inscreve e, a partir dali, quando há uma necessidade, vocês contratam. Mas quando tem, por exemplo, São Paulo Fashion Week, ou um evento, ou algo que você possa fazer uma exposição maior, vocês levam todo mundo? Então, a gente hoje, como a gente tem um pouco de espaço, né, e a nossa marca cresceu muito, a gente sempre tenta linkar essas pessoas que a gente forma com empresas ou pessoas que buscam a gente. Falar, vocês não tem alguém para indicar? A gente fala, temos, daí indica a pessoa. Espera que a gente sempre tem. Vai ter a loja, precisamos de uma empreendedora, tem aqui. Então a gente sempre tenta fazer essa conexão, porque a gente não consegue absorver todo mundo, infelizmente. Ainda não dá, né? Para tudo isso precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Tem um vídeo que Mariana separou pra gente, pode colocar, Mari, que é o pessoal das roupas lá do Costurando Sonhos do São Paulo Fashion Week. Essa é desse ano? Exatamente. Ai, gente, então as roupas foram feitas lá? Lá. Que legal. Então, e o São Paulo Fashion Week terminou agora, né? A gente já apresentou uma coleção inteira no São Paulo Fashion Week em 2020, se eu não me engano. Olha também. Que lindo esse vestido.
E essa coleção é toda... Mas daí, quem é que... Olha, gente, que coisa mais linda. Tem algum dos que vai passar que você fez, Damares? Pra gente saber? Não. Nossa, que lindo. Mas daí vocês têm, Daniel, uma estilista, alguém que desenha esses modelos? Como que funciona, nesse caso específico, para São Paulo Fashion Week? Então, a gente tem coleções que a gente fez que é em colaboração com as costureiras. Então, tem uma estilista e as costureiras, elas... Da marca, daí? Do Costurando, desenvolvem junto as peças. Às vezes a gente contrata uma estilista para desenhar as peças e a gente confecciona lá em Paraisópolis. Então, por exemplo, nesse caso aí, vocês não fizeram essa... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vocês não fizeram esse vestido para Patibô. Vocês fizeram esse vestido para mostrar o Costurando. Exatamente. Então, é um dia do desfile que vocês têm a marca de vocês na passarela. Marca, exatamente. Olha, que legal. Não, porque como você falou que que fora do país, às vezes, tem essa collab com uma marca conhecida, eu achei que vocês também fizessem isso. Quer dizer que vocês desenvolveram uma coleção inteirinha só com o trabalho das meninas. Exatamente. Que lindo isso. E daí, como vocês fazem? Fazem parceria com essas modelos? Como que vocês chegam até a passarela? Então, a gente hoje tem o contato do pessoal do São Paulo Fashion Week, então a gente sempre tenta, a gente fica batendo na porta até que uma hora vá. Para ninguém te esquecer. Então, e a gente apresenta a coleção, as modelos, a maioria são de Paraisópolis, então a gente então essas meninas também são de lá? Exatamente. Olha, então, que legal! E a gente já teve essa formação de curso de modelo, então todas também são certificadas profissionais. E a gente vai lá, leva, paga diária, paga transporte, dando oportunidade mesmo para essas pessoas. Para elas serem vistas por marcas maiores, né, Exatamente. Daniel? Você chegou aí nesse desfile? Vocês viram? Vocês podem ir? Ou já foi em algum? Eu já fui. Eu fui o ano passado, não foi, Dani? Foi, Foi no ano passado. Não, gente, vou falar. Eu acho que deve ser o máximo, né? Você vê o teu trabalho. Direto ou indiretamente, mesmo que você não tenha costurado aquilo, mas ver tudo que está sendo feito. Acho que para vocês, para sua mãe, né, que idealizou esse projeto, chegar onde vocês estão chegando e tirar tantas meninas, né, de um caminho errado, dando oportunidades. Hoje em dia a gente sabe que tanta gente quer ser modelo, tanta gente quer costurar para alguém. É muito legal o retorno que vocês têm tido de tudo isso, né? A gente sabe que poderia ser maior, mas o que vocês têm conseguido, eu acho que isso é gratificante demais, né, Daniel? Que dá um fôlego para não desistir, né? Porque eu acho que de vez em quando deve dar uma desanimada também, né? Você vê as dificuldades, né? Mas a gente sempre tenta se unir, um se apoiar no outro, porque é difícil, assim, a gente enfrenta muitos problemas, porque além do preconceito que tem com as pessoas, tem muito preconceito com as empresas da comunidade. Então, com Costurando mesmo, às vezes algumas empresas entram em contato e você tem que trabalhar, assim, você percebe que a pessoa já vem falar num tom diferente, você vai mostrando como você é profissional, como você tem apoio, você tem uma empresa grande que está ali com você, tem um Senai, então você vai construindo essa confiança na empresa também. Quer dizer, todo um trabalho por trás para tentar convencer, é um trabalho de convencimento mais do que o profissional, né? O profissional você tem... É capacitado, é possível fazer tão bem quanto qualquer outro profissional que a fábrica esteja em outro lugar, mas o trabalho de convencimento é quase que um trabalho psicológico, né, Olga? De convencer as pessoas, olha, somos tão bons quanto. Né? É como se o fato de você estar fazendo esse trabalho dentro de uma favela seja inferior, e não é. É um trabalho que se faria em qualquer lugar, seja na favela, seja no Morumbi, seja em Brasília, seja onde for. Então, na prática, né, o preconceito em relação à favela atrapalha nesse sentido também. Então, todo esse trabalho de convencimento é uma perda, vamos dizer assim, uma perda de tempo enorme que poderia estar sendo usada... E de dinheiro. Para pedir dinheiro, para conseguir outros contatos, para trazer mais patrocínios... e eles são obrigados a ficar convencer não sei do quê, porque na prática são profissionais... convencer não sei do quê, exatamente, eu não sei do quê, porque deve ter CNPJ do ponto de vista da lei. Então, está tudo certo diante da lei, então por quê? Só porque está no endereço de uma favela. Não tem nada a ver. Olha, eu vou deixar na tela de novo, as meninas o Emerson já colocou, mas vai pôr de novo os contatos do Daniel.
Porque através do Daniel, você também pode ajudar no projeto. Você que é profissional liberal, você que é cidadão que quer ajudar, pode fazê-lo, mas você que é empresário também, porque o terceiro setor é muito importante no crescimento de projetos como este. Existem projetos florescendo todos os dias, mas projeto que tem dado resultado há 8 anos, se você tem desconfiança, você não precisa ter, porque é tudo certinho. Agora, Damares, eu queria que você deixasse, assim, para quem ainda tem, quando vê o teu trabalho, por exemplo, né, e ainda tem esse preconceito, como que você lida com isso hoje para tirar de letra? Como que eu faço para mim, eu que moro na favela, para começar a entender quão bom eu sou e passar isso para os outros? Acho que é persistência, né? Persistência e você ir seguir adiante, porque não é fácil. Quando a gente começou a loja lá no Shopping Jardim Sul, o pessoal que passa no corredor, só de ver o nome, Empreendedoras de Paraisópolis, você já olha, igual eu te falei, a gente já conhece o semblante, já conhece o olhar da pessoa. Então, eu fiquei um tempo lá na loja, então a gente vai lá, fica um tempo, então a gente conhece as pessoas. Muitas querem te ajudar, outras falam, nossa, da comunidade, que você já vê, já fala, e fala para ouvir. Da comunidade, será que presta? Será que não presta? Porque eu já ouvi. Será que presta? Sim, eu já ouvi. Pelo amor de Deus. Já ouvi pessoas passando no corredor falando isso. E tipo assim, se você não tiver pulso firme, você se desanima. Só que eu falei assim, não, eu sou da comunidade, então eu vou mostrar o meu trabalho e vou dar o meu melhor. Então, cada dia que passa, eu dou o meu melhor. Hoje eu falo, gente, eu olho a minha peça assim, eu falo, gente, como tá profissional. Porque cada dia eu dou o meu melhor. Então, assim, as madrugadas que eu fico acordada, os dias que... Tem vezes que a gente nem dorme direito, né? Porque eu trabalho fora e trabalho em casa também. E eu falo, por quê? Para eu poder dar o meu melhor, para mostrar para as pessoas de fora que a comunidade tem pessoas que trabalham, então tem empreendedoras, que não tem só pessoas do mal, não tem só pessoas ruins. Então, assim, o que eu falo é o quê? Se você tem um sonho, não é porque você está na comunidade que você vai desistir dele. Não, você tem que mostrar que você também pode ser uma empreendedora, que você pode ter uma loja, que você pode estar onde você quer estar. Tá certo. Daniel, obrigada, viu? Obrigada, Damares, obrigada, Olga, obrigada. Volta sempre. Traz sempre novidades pra gente. Manda a roupa que eu já falei que quero usar a marca. Vou mandar também. Pode agora, mandar. Não eu falei pro Daniel que toda semana, pelo menos um look do Costurando Sonhos, eu quero usar para você que está na tua casa conhecer e também poder adquiri-los. Eu só quero deixar um recado para você antes de terminar. Com a mesma medida que você julga, é que você é julgado. Sim. Você não foge disso. Então, cuidado com a maneira como você age, porque você acaba vivendo os reflexos do seu próprio julgamento. E daí, você também não anda quando você não permite que as pessoas andem. Abrace as pessoas, não afaste, porque as pessoas que você afasta é justamente aquela que você pode precisar amanhã. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã, às 2h da tarde, tem mais Tudo de Bom para você.